Boa noite a todos, estamos começando mais uma live ao vivo nesta noite de domingo, dia 16 de agosto de 2020, finalzinho do final de semana, né? Começando amanhã mais uma semana cheia, mais uma segunda-feira, que seja uma semana prazerosa para todas as pessoas que nos acompanham diariamente nas nossas programações. Ontem tivemos uma live maravilhosa, e hoje certamente teremos outra. Nós queremos agradecer a todos os nossos apoiadores comerciais, estão aqui atrás de mim, aqui, todos os nomes dos nossos apoiadores comerciais. Na noite de hoje, eu tenho um convidado especial, a gente vai falar sobre a sua história, vai falar sobre a sua trajetória, né, as atividades que desempenha e muito mais. Vai ser um assunto bem legal. Então, meu convidado de hoje é o meu amigo Isaac Tremiterra. Boa noite, Isaac. Boa noite, Rogério. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um final de semana agradável, temperatura agradável. Estamos aí para fazer um bate-papo aí sobre os projetos, o projeto Vida Ativa, Equipe Tremiterra, enfim, sobre a minha carreira aí dentro dessa caminhada. E estamos juntos. Então, estamos sempre acompanhando. Inclusive, essa semana, minha esposa tem um café da manhã, né, no sorteio. Ela ganhou um café. Olha, se tem alguém que é participativo do teu programa, é minha esposa e minha filha. Elas não perdem uma aí. Ganhou ontem uma cesta de café da manhã. Isso. Isaac, vamos falar um pouco da infância do Isaac Tremiterra. Como é que foi a infância do Isaac Tremiterra? Opa, minha infância foi bastante agitada, né? Eu sou filho de pastores evangélicos e eles faziam missões. O que era missões, né? Eles mudavam de cidade de tempo em tempo e lá eles abriam uma obra, enfim, né? E ficavam um tempo e depois vinha um pastor titular e eles mudavam. Então isso aí acarretou que a gente viajou muito na minha juventude, na minha infância, né? Vamos dizer bem assim. E do ano de 88 para aí, 87, 88, eu já tinha uns 8, 9 anos de idade, a gente acabou chegando em Pelotas aí por outros motivos, né? Aí foi um momento que eles deram uma parada, assim, naquela época, e aí fiquei toda a minha juventude aqui em Pelotas, construí amigos, fomos direto para Vila Castilhos, né? Um bairro bem humilde, era o que a gente tinha condições na época de pagar um aluguelzinho, né? A gente morava tipo um corticinho, assim, eram 8 casas, assim, né? Então sempre foi uma coisa muito conturbada, assim, foi meio casa cheia mesmo, né? Conturbada positivamente, vou ser bem sincero, assim, porque apesar da questão humilde, a gente era muito rico em afeto, né, em carinho, enfim. E aí, com o tempo, meu pai começou trabalhando, vendendo anúncios de jornais, e alguns jornais aqui da cidade, era comentarista também em algumas rádios. Meu pai tinha o dom da fala, né? E aí foi onde é que eu, em algum momento desse, ele querendo vender uma propaganda, eu conheci o esporte que eu pratico até hoje. E isso me alçou, né, alcei voo dentro dessa modalidade, e é o que me levou a trabalhar até hoje com esporte, enfim, né, de minha vida ser voltada para esse segmento. E com quantos anos despertou esse lado do esporte? Olha, na verdade, assim, ó, não foi uma coisa. Eu sempre gostei de luta. Eu sempre foi A gente olhava lá, já tinha os desenhos, né? Os desenhos mais antigos eram desenhos já que tinham um pouco mais de ação. Então eu gostava muito de Thundercats, eu achava que era o Pantro. Hoje eu tô até meio parecido com o Pantro, né? Carequinha, coisa e tal. Era os Thundercats, era aquela coisa toda. Aí teve o filme do Karate Kid, então a gente sempre brincava muito na rua. E aí meu pai já fazia karatê na antiga SCAG, né? E com Teixeira. E aí ele quis me levar para o karatê. Eu achei o karatê muito formal, sabe? O karatê ele tem uma linha muito rígida, assim. E aí um dia ele vendendo um anúncio para um evento que teria de taekwondo na cidade,
E foi onde eu conheci o Taekwondo, através do Francisco Gomes Correia, o Chicão. Ele era cantor do grupo Santos, né? Era um faixa preta de Taekwondo. Tinha uma academia na Santa Tecla, tinha um comércio embaixo chamado Tuning, depois virou no Latel, e a nossa academia era em cima, assim. E aí foi onde é que eu conheci, eu cheguei e vi aquelas crianças saltando, chutando. Uma aula tinha uma dinâmica um pouquinho diferente, não era aquela coisa tão... que eu era muito acostumado na igreja também, né? Aquela coisa mais rígida, mais... ter um posturamento maior, e eu achei aquela dinâmica muito legal, assim, eu disse, pai, eu quero fazer isso aí. E aí comecei ali, né? Com toda a dificuldade que a gente não tinha não tinha uma grana para poder pagar uma mensalidade assim todo mês, assim, né? E então eu falo todo mês porque a gente tinha mensalidade, mas não pagava todo mês, né? A gente juntava às vezes 2, 3 mensalidades, ficava devendo, o professor meio que entendia, depois a gente pagava. E aquilo começou a despertar uma paixão em mim, e não tinha mais, chegou uma certa parte da vida ali que a gente não tinha mais grana mesmo para manter aquilo. Eu comecei a limpar a academia, lavar o banheiro, abrir a academia, fechava, enfim, aí o professor acabou me oportunizando para que eu pudesse treinar de forma gratuita, não, trocava por estar mantendo a manutenção daquilo que eu gostava também, e aprendi muito com aquilo, né? Muito interessante. Essa história a gente acompanha, tu vê, um menino que veio de fora, direto para Vila Castilho, sim. E a gente sabe bem que, às vezes, alguns bairros da cidade sofrem muito preconceito, né, pelas pessoas, e sim, hoje sim. O mestre Isaac está aí dando grandes exemplos. Tem um projeto, nós vamos falar sobre tudo isso também, mas agora a gente vai entrar, Isaac, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, são muitas pessoas, eu estou botando os comentários aí na tela, tá? Estou vendo, o Dinael ali acabou de chegar, quando eu fiquei falando, que agora que eu comecei a perceber, né? Mas isso, eu vou colocando na aqui tela, do celular. Né? E aí a gente vai interagindo aqui. Sim. Vamos falar agora, tu estavas coordenador do projeto Vida Ativa da cidade de Pelotas. Quando que foi implantado esse projeto Vida Ativa na Secretaria de Educação e Desporto em Pelotas? Bom, para falar do Vida Ativa, eu acho que é importante eu colocar o que levou, né, a existir o projeto Vida Ativa e como é que eu cheguei lá. O projeto Vida Ativa, ele não tinha esse formato, esse nome anteriormente, né? Eu tive um convite alguns anos atrás, acho que foi em torno de 2010, 2011, do secretário na época de educação, para poder estar trabalhando dentro do grupo do desporto. E aí como coordenador de um projeto chamado PELC, né? Era um projeto federal de esporte e lazer na cidade, que era um projeto que tinha uma duração de 1 ano. Vinha um recurso federal, aplicava aquele projeto, 1 ano acabava. E aconteceu isso 2, 3 vezes antes de mim. Então, tinha pessoas que já tinham trabalhado em outros projetos antes daquilo, mas sempre atrelado a esse recurso federal. Aí, na nossa caminhada ali, fizemos um trabalho legal, assim, eu acredito, enquanto coordenador, e pintou uma outra proposta de trabalho na época, quase findando o projeto, faltando meses, pouquíssimos meses para terminar o projeto, 2 meses mais ou menos. Aí pintou uma proposta de eu trabalhar na assessoria, numa campanha, né, de vereador na época. E esse vereador era bastante influente, coisa e tal. E aí o pessoal disse, pô, mas o projeto vai acabar. Deu. E aí a gente ficou naquela, né? As pessoas procuravam, porque ali é o lugar de ser ouvido, né? Onde as pessoas são ouvidas ali. E aí eu, falando com o vereador, e eu disse, cara, mas não tem como, era uma verba federal, não sei o que, e o pessoal não tem matrícula, né? O vínculo de vocês não é via matrícula. E eu olhei e disse, não, tem matrícula sim. Ou seja, foi feito um contrato via prefeitura que tinha uma matrícula. Ah, tem, né? Tá, e como é que é isso aí? Né? Daí a gente começou a trabalhar em cima disso. Veio um certo material para ser trabalhado, não ia ter dinheiro mais para recursos,
e o que teria era só material humano, então ele pegava aquele material e seguia as aulas. E se fez, então, um projeto de lei para que a prefeitura absorvesse, então, esse projeto, né, com contratação de pessoal, mas sem recursos, sem uma rubrica para manutenção de material, né? Então, o que a gente teria? Material humano, só coragem e material humano. Eu digo, bom, com isso aí a gente já faz um monte de coisa. E então se renovou esse projeto mais ou menos chamando de PEL, e pegou uma transição de governo na época, onde o governo que estava saindo fez a transição com quem estava entrando, e esse grupo estava nesse meio de governo com essa proposta do PEL. Quando troca governo, a tendência sempre é trocar o nome das ações, né? Uma ação chama A, depois vira B. É normal, cada governante gosta de dar a sua cara aos projetos, né? Enfim, que existe na prefeitura. Chama-se logo de marca de campanha não, marca de governo, né? Então cada governo gosta de dar. Aí teve, na época entrou um diretor, que é o diretor até hoje, né? Tinha uma batida muito forte de uma visão maior, né, sobre tudo, sobre o geral, que é o esporte, e ele disse, pô, vamos tentar tocar isso adiante, isso aí é uma coisa legal, teve alguns erros, algumas falhas, mas vamos ver isso aí. Aí, nesse momento, eu já não trabalho mais, né, com esse vereador, já tinha passado o período de candidatura, enfim, nasceu minha filha, enfim, eu estava mais em casa, assim, aí os caras falaram, pô, pois lá, volta aqui, cara, a gente precisa de uma orientação tua, como é que era mais ou menos esse projeto, que a gente pode estar fazendo. Na época, teria um coordenador geral e um amigo, que é o Carlos Magno, foi o cara que lembrou de mim e disse, meu, vamos lá conversar que tu sabe a caminhada disso aí. Aí a gente foi, pegou esse projeto, quase que levou na mão na Câmara de Vereadores, de alguns vereadores lá, né? E a gente sabe que, às vezes, alguns gostam de ser o pai da criança, e a gente precisava de um padrinho, né? De padrinhos na época. E aí foi o que a gente fez, a gente levou lá e aquilo aí veio. Aí já veio com esse nome, Projeto Vida Ativa, né? E é um projeto daí que tem 7 anos dentro da cidade. Então, a gente tem toda uma caminhada em cima dele, de crescimento, e é uma grande alegria, né? Porque a gente começou a pensar, como é que a cada ano a gente pensa como melhorar. E aí, então, eu tive um crescimento de coordenador de núcleo, que eu não era coordenador geral, até chegar à coordenação geral, né? Ou seja, agora eu me licenciei essa semana por uma outra proposta minha de trabalho, mas, enfim, de visão daquilo que a gente está tentando melhorar, e só que a gente sempre teve crescimento até agora, né? Então, para nós é sempre uma grande alegria. Nós temos, tu está falando que são 7 anos de projeto Vida Ativa. 7 anos. Aí as pessoas que estão nos acompanhando, algumas pessoas conhecem o projeto, outras pessoas não. Como esse projeto é desenvolvido na cidade de Pelotas? Quantas pessoas atinge? Quantos núcleos tem? Bom, eu vou te passar um pouquinho da caminhada do projeto. O projeto, quando tinha um coordenador geral na época, ele dividia o projeto com alguns coordenadores de núcleos, eu pegava uma parte da cidade, né, e a gente pegava um grupo de professores e tinha algumas ações lá. E essas ações variam, futebol, voleibol, ginástica, ritmos é o nosso carro-chefe em muitos segmentos, funcional, artes marciais, enfim, começou a se criar bastante isso aí. E aí, na primeira edição do projeto Vida Ativa, nós percebemos que a comunidade tinha uma resposta muito legal. Por quê? Porque eram profissionais que a maioria dava aula em academia, ou seja, tinha uma mensalidade lá na academia de 100, 120, 130 reais, e esse profissional estava dando aula de forma gratuita, lá no Dunas, no Getúlio, no Pestano, enfim, né, em bairros que daqui a pouco não tinha uma academia. Né? Então a gente começou a fazer algumas parcerias com associações, igreja, enfim, né, esses segmentos que já tinham alguma ação
na comunidade e que abriram as portas, porque a gente precisava ter um ponto, a gente precisa ter um ponto, precisa ter um ponto de referência, que tenha um banheiro que o professor possa usar, que daqui a pouco guarde o material, e a gente começou essa caminhada. E a gente chegou num negócio bem legal, assim, na final do primeiro ano, nós tínhamos mais de 30 e poucas aulas, 30 e poucas turmas, grupos grandes de alunos, enfim, né? Então a gente viu isso como uma coisa muito, muito legal. Aí na caminhada, ao final do primeiro mandato, vamos dizer, do projeto, mais perto do final, aí eu tive o convite do diretor na época, que é o diretor até hoje, né, o Sérgio, eu e a Débora, né, a gente teve o convite para fazer tipo, como uma coordenação mais em dupla geral, mas a gente tinha os nossos coordenadores gerais ainda, né? A gente tinha as pessoas que ficavam, só que eles tinham uma confiança no nosso trabalho e meio que largou na nossa mão. Nós tínhamos, na época era a Kátia, que é coordenadora geral até hoje, e o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é o árbitro, né? Jean-Pierre, aquele carequinho, acho que tem que ser até meio carequinho para trabalhar no esporte hoje, né? Mas foi o árbitro também. Então tinha os dois que, mas ficava mais na minha mão e na da Débora a parte do desenvolvimento do projeto. Quando tinha alguma dúvida, nós procurávamos ele. E a gente tocou e começou a ampliar isso. E aí, como é que a gente pode ampliar um projeto assim? Então, a gente começou a ter ações, né, nas comunidades. Foi comprado brinquedos, a gente começou a criar ações de festa, de festinha de Natal, festa de Páscoa, a Semana da Criança. Começamos a criar ações chamado Brincando na Escola, porque uma vez da semana nós pegávamos aquele material, que era um material que a gente atendia a comunidade, a gente começou a atender as escolas. Eu conheço hoje todas as EMEIs, isso foi uma grande... A gente não tem noção, né, do número de escolas que existe, e a gente só conhece mais as da passada, né, mas aí a gente começa a ver que tem uma EMEI lá na Santa Terezinha, uma lá na Gotuso, uma lá, a gente começa a olhar e dizer, opa, né, é grande a cidade. Então a gente passou por todas as EMEIs, e aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? Aí ao final da segunda edição, a gente achou uma coisa muito legal, porque a gente conseguiu manter o grupo, com o mesmo grupo que nós trabalhávamos, né? A gente conseguiu manter o grupo atendendo, crescendo o número de turmas, e finalizamos o ano com mais de 50 eventos concluído. E aí a gente começou, pô, esse negócio tá legal, vamos sentar e vamos planejar um pouquinho mais. E aí nesse planejamento, então, conseguiu fazer uma contratação de um coordenador a mais e 4 agentes a mais, para que a gente pudesse lá na terceira edição dele tá fazendo um trabalho maior, né? Então isso sempre teve sucesso e sempre teve crescimento dentro dos bairros do projeto Fidativo. Sim, eu acompanho também alguns eventos do projeto Vida Ativa, a ter o convite sempre, né? Sempre que posso eu vou, daqui a pouco eu vou colocar umas fotos de uma confraternização que teve, que foi um aulão no dia 7 de dezembro de 2019. Sim. Eu não sei se no ano de 2020 teve alguma atividade ainda, porque entrou janeiro e fevereiro, e aí depois já entrou a pandemia. Teve alguma coisa esse ano de 2020 ou não teve nada? Sabe que o que aconteceu no ano de 2020? A cada 2 anos, como ele é um projeto que depende de contratação de pessoal, então a cada 2 anos é feita uma nova seleção. A tendência é que algumas pessoas retornem por conta do grau de habilitação delas e de experiência, né? Mas cada ano se cobra uma parte mais de formação, ou seja, se dá oportunidade para ter formação e se cobra na próxima edição. Aconteceu, por exemplo, há uns 4 anos atrás, uma parceria com a UFPEL, onde durante 3 anos, bem dizer, foi ofertado pós-graduação em atividades, né, esportivas lá, e aí a grande maioria participou, fez a pós-graduação de forma gratuita na época, e no próximo edital se cobrou, então, pós-graduação, para elevar o padrão, né? Nessa última, o que aconteceu? Teve um problema, porque a maioria dos professores eram licenciados, e para dar aula, se interpretar, apesar de nós estar dando uma Secretaria de Educação, poderia ser um projeto de extensão, né, como é,
mas se interpretou que teria que ter o bacharel, né? Então a gente vai lá, busca uma parceria junto com uma outra universidade, aí tem que cada um que quiser, de forma, né, podia se inscrever lá, então se organizou para ter desconto, para ter acessibilidade para o pessoal poder participar, em um ano para o pessoal ser o bacharel. Isso se cobrou para este momento, né? Ou seja, que tudo tivesse dentro de toda a legislação, que se cumprisse, né, para poder estar fazendo a contratação. E isso acabou demorando um pouquinho na Câmara de Vereadores, a votação. Tinha pautas polêmicas no último ano, de aumento de taxa, de alguns cortes, enfim. E aí, com as justificativas que tinham lá, enfim, mas acabou empurrando a votação desse projeto para mais para frente, né? E aí acabou, então, que a seleção foi feita depois da virada do ano. Aí tu tem aquele período, é feita a seleção, aí tu faz o edital, tu faz a seleção, tem a pontuação, tem um tempo de as pessoas protocolarem algum protesto, enfim, em cima daquilo ali, caso a pontuação acho que não seja correta, e aí tem o período de contratação, efetivou a contratação, tem um período de exame. Isso demorou, ou seja, as pessoas começaram a ser contratadas a partir de fevereiro, contratou o grupo, entre fevereiro e início de março, o grupo está com reunião, qualificação, fazendo formação do pessoal, indicando os núcleos, o Brasil parou. E aí, então, é mais um motivo para a gente ter que se reinventar de novo, né? E aí a gente, de alguma forma, teria que tocar todo esse projeto de novo. Sim, aí não entrou nas aulas presenciais em função disso tudo, isso. E aí a equipe começou a trabalhar internamente para ver o que iam fazer nesse período. Então aí o projeto Vida Ativa entrou no período de pandemia. Como ficou? Essa grande jogada, acho que não só do projeto, mas acho que de todo mundo, né? A gente tem que se reinventar, e a cada momento mais, né? De tempos em tempo, a alteração agora está entrando num momento político, por exemplo, vai ter que se adequar a muita coisa também, mas aí a gente começou a pensar, bom, o que nós temos? Ficar aqui chorando, dizendo, olha, agora o pessoal não tem o que fazer, a gente não tem como dar aula ou criar alguma forma que a gente possa fazer atendimento, né? Então, como projeto, a gente tinha mais ou menos em torno de 60 núcleos, né? O que era um núcleo? O núcleo era um parceiro, uma associação, um clube, uma igreja. A gente tinha mais ou menos 60 núcleos, a gente já tinha uma comunicação nos últimos 2 anos via WhatsApp e via Facebook. Então já havia os eventos, a gente postava uns vídeos, algumas coisas, o pessoal curtia lá, mas não tinha um empenho em cima muito dessa mídia, né? O WhatsApp era mais uma questão de informação. A gente ia fazer um evento, a gente divulgava ali e a gente via como é que esse pessoal ia participar do evento, né? Eles iam com as próprias pernas, a gente ia ter alguma forma de ter algum transporte, então era aquilo. Então a gente começou a parar no grupo de coordenação a pensar. Bom, parado a gente não vai poder ficar, né? Então a gente tem que se reinventar. E foi muito rápido, foi uma questão de 2 semanas. A gente sentou e começou olha, vamos mandar umas aulas gravadas, né? Aí, só que a gente começou a perceber que tinha live. Olha, tem live, a live tem uma interação, isso é uma coisa legal. Vamos começar a fazer live. Pode dar problema? Pode, entendeu? Daqui a pouco lá, seu Isaac faz uma manifestação política lá dentro da live, num instrumento institucional, né? Pode acontecer, que não é o objetivo da live. Aquela live não era para ter ação política, né? Aí pode ter, mas vamos ficar observando, vamos ver quem é quem, enfim, e a gente vai estar fazendo isso aí. E aí foi um grande sucesso, porque nós tínhamos mais ou menos 3 mil alunos, e a página hoje ela tem quase 10 mil curtidas, quase 10 mil seguidores. Ou seja, as pessoas começaram a participar das nossas atividades via online, pessoas de outras cidades, pessoas que não conheciam o projeto, começou a dar uma visibilidade, a qualidade alta dos profissionais, isso ajudou muito, né? O pessoal tem conteúdo, tem propriedade para estar dando a aula, e
E era isso aí. Então a gente começou com as lives, depois, pô, as lives tá legal, babá. Aí vamos brincar com a comunidade, num desafio, né? Aí se criava um desafio de coordenação, um desafio de fazer um movimento, um desafio de percorrer fazer um percurso. Eu mesmo dei um desafio de pular corda, uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, que isso se perdeu, né? As crianças não. Depois que eu pulei corda, minha filha, acho que em 2 dias pulava corda fluentemente, né? Que ela viu pular, então ela começou a pular corda aqui em casa também. Ela tem a cordinha e pula e brinca com aquilo. E aí, então, a gente começou a se reinventar. Aí depois veio os bate-papos, né? Referente à saúde, a esporte, a pessoas que tinham história dentro do esporte, a gente, enfim, a gente conseguiu trabalhar de uma outra forma. É muito. Olha, eu acompanho, como eu falei, eu já fui a vários núcleos do projeto Vida Ativa. Sim. E o que mais me chama a atenção são as pessoas com uma idade mais avançada. Sim, muitos chamam de terceira idade, mas as pessoas acima lá de 40 anos, vamos dizer assim, tá? Que tipo o pessoal do bairro que não frequenta uma academia, até porque às vezes não tem condições de pagar a mensalidade que tu falou, e aí surge dentro da associação do bairro, dentro da igreja do bairro, dentro de um salão de festa do bairro, um núcleo de um projeto que vai levar alguma coisa que chame atenção para essas pessoas. Por exemplo, a luta, a dança. A dança, para mim, também é o que mais chama atenção, porque as pessoas adoram dançar. Sim. Entendeu? E participando, como eu participei de vários eventos do Vida Ativa, em vários núcleos, tu bota uma professora em cima de um palquinho, de um tablado, fazendo uma coreografia, do mais novo ao mais velho, e começa a mexer o corpo, Isaac. A gente acompanha isso. Se tu olhares a minha fanpage, eu tenho álbuns de fotografia de quase todos os eventos que eu participei do Vida Ativa, e a quantidade de gente. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui umas fotos aqui para o pessoal ver. Então, isso chama atenção. Eu queria que tu falasse um pouquinho, baseado nessas pessoas com uma idade mais avançada e a satisfação que elas têm em participar e usar a camiseta do projeto. Elas andam na rua, botam a camiseta, elas falam do professor, aquela professora é maravilhosa, aquele coordenador, eu acompanho tudo isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho também dessa parte. Olha, Rogério, essa eu acho que é a grande satisfação nossa, enquanto coordenador. Eu falo nosso porque a gente é um grupo. A gente não constrói nada sozinho. Hoje eu estou falando do projeto, tá? Que eu sou do coordenador mais antigo do projeto, mas a gente não constrói nada sozinho. É um grupo, são um grupo de coordenadores, um grupo de professores. E toda a equipe do desporto que corre a parte administrativa ali para estar tocando, desde a lei que aprova lá, né, contratação de pessoal, até um simples vale de transporte, porque o projeto se anda por ônibus público, né? Os professores, por exemplo. As pessoas mais idosas, mais maduras, da melhor idade, elas, para nós, elas reagem com um carinho imenso, né? Eu sou presente e procuro ir na colônia, por exemplo, no bairro, e, por exemplo, lá no Baquini, a aula era às quintas-feiras. Então, as mulheres chegavam, tinha 2 turmas na época, no Baquini, né? Porque a professora tinha que ir lá e ficar 4 horas. Aí tinha 2 turmas, aí tinha das gurias mais novas e tinha das gurias mais maduras. E elas faziam a aula, terminavam, tinha um café, né? E a reunião delas era maravilhosa, aquilo era uma coisa muito legal. E aí o resto da vida, da maioria daquelas senhoras, daquelas mulheres, era voltar para o trabalho rural, né? Então a gente via que além do esporte, do lazer, além do esporte gerava lazer, gerava interação, gerava sociabilização e muita amizade. E isso a gente refletia isso no professor. O professor, apesar de toda a dificuldade que tinha às vezes para chegar num lugar distante, né, era agraciado aí com esse pagamento que não se mede em valores, né, mas sim em sentimentos, né, uma explosão de sentimentos mesmo. Esse evento aí é o evento do ano passado, final do ano. Todo final do ano, no meio de ano, nós temos 2 grandes eventos de ritmos, né? Então esse evento aí foi bem legal também, final do ano passado. A gente esteve lá, né, na coordenação e eu fazendo a locução.
do evento também, chamando, né, e dando uma animada aí na galera fazendo as atividades. A gente também tem eventos de diversos outros segmentos, não é só o Ritmos, né? Nós tivemos o torneio de futebol, nós tivemos o evento de taekwondo, tem o evento de boxe também, a gente tem um grupo que pratica boxe, tem os eventos de vôlei, enfim, passa por todas as atividades que a gente tem dentro, o atletismo que a gente tem dentro do projeto. Agora, vocês estão fazendo essas aulas aí através da página, né? E com todos os professores de várias modalidades. Então, vocês fazem umas reuniões para decidir Sim. o que vai ser apresentado durante a semana, é isso? Isso. Na verdade, a gente, né, hoje o sistema online nos habilita a fazer reunião com o número de pessoas que for necessário. Então, a gente faz a reunião de coordenação, mais ou menos vendo o que foi bom, o que não foi, o que tem que melhorar, quais são as dificuldades que a gente está enfrentando, né? Porque realmente os professores estão abrindo a casa deles para que 10 mil pessoas tenham acesso, né? Enfim, a gente tem feito dessa forma, né? Como eu te falei, até sexta-feira eu tive na coordenação do projeto. Agora, de sexta para cá, eu vou viver uma história nova aí nos próximos 3 meses para poder, né? Mas a princípio, dia 16 de novembro, estamos de volta. Mas o grupo ele se reúne e traz estratégias, né? De como atender e de como melhorar o trabalho. Aí, ou via live, ou via aula gravada, ou via desafio, tem a interação pessoal também, né? Muito aluno manda mensagem no particular para o professor às vezes tem aquela fala, aquela palavra, e isso tá super necessário hoje, né? Porque muitas pessoas que são do projeto, muitas pessoas às vezes vivem até sozinhas, né? Ou às vezes os netos, os filhos não estão visitando porque são pessoas idosas. Então o professor acaba sendo quase que um psicólogo também, né? Para essas pessoas, por uma questão de saúde, além de saúde física, saúde mental também. Então a gente tem feito esse trabalho, né? O que tem dado para fazer. Estamos entrando num pré-período eleitoral, que vai ter que ter mudança também, porque existe algumas coisas via legislação, principalmente, como eu te falei, que tem coisas que podem acabar achando que é a marca de governo e pode estar dando problema. Então, a adequação nesse momento já era uma adequação prevista, né? Por questões eleitorais. Só que a gente teve que super se adequar, porque essa pandemia mudou o mundo, né? Mudou tudo. Mas, com certeza, essas aulas online, essa interação, ela veio, acho que, um pouco para ficar. Vai voltar às aulas presenciais, o pessoal vai voltar à vida normal e essa forma de interação vai acabar ficando, né? Eu acho que vai acabar para poder atender o pessoal que não tem acesso. Vai virar rotina. Que bom que vire, porque é uma ferramenta a mais. As pessoas têm que aprender a usar as redes sociais e as ferramentas que a internet proporciona de uma maneira boa, não só para ler o WhatsApp, Facebook, pode usar para ter alguma atividade que possa favorecer realmente a vida da pessoa. Falando uma coisa super interessante agora, que a gente nunca imaginou isso, vou retornar às pessoas com mais idade, tá? Que quando que uma pessoa com mais idade imaginou ter um celular na palma da mão que tivesse condições de assistir uma entrevista com um professor ou com um médico, ou seja, quem for, né, e não ficar só na frente da televisão, principalmente aquelas pessoas que têm só os canais abertos. Ela vai cair ali na Globo, no SBT, Sim. na Bandeirante, não tem outro acesso. Hoje, com o celular na palma da mão e um sinal de internet 3G ou 4G, a gente vê coisas lindíssimas no mundo inteiro, Isaac. Então, essa ferramenta veio para ficar. Com certeza. Na verdade, essa pandemia, ela fez abrir, né, a visão de vários profissionais de vários segmentos, como tu falou, de professores, psicólogos, com entrevistas e conversas, enfim, dicas sobre saúde, e vários profissionais que anteriormente se pagava para estar
para estar tendo uma simples consulta com ele. E hoje você tem ele na palma da mão ali atrás da tela, né? Onde, claro, tem muita coisa que ainda é paga, tem grupos fechados, tem um pessoal que ainda está, que eu acho que é interessante também, né? O pessoal que pode meio que dar uma valorizada no passe também, né? Por conta da informação, ou fazer atendimentos mais personalizados também. Isso também está acontecendo. Mas realmente o acesso antes a gente tinha uma cultura muito. Isso também tem, via internet e via WhatsApp acontece muito, uma cultura que não interessa, né? Um lixo digital, vamos dizer assim, né? Mas tem muita informação legal, tem muito curso, tem muita aula, tem muito acesso à formação, né? A formação, a pessoa pode ter uma formação hoje de várias áreas via internet. Então, isso que nem tu falou, uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, nós temos alunos até de 90 anos, para ter uma noção, lá no Arco-Íris, tem uma senhorinha, que eu acho que é uma das mais idosas, 90 e poucos anos, né? Mas tem, acho que mais idosos, eu estava falando alguma coisa de 94, que é alguém que vai ali, participa, sorri, balança o corpo, né? E vive, né? E vive. Então, a gente também tem dentro do projeto, né? Isso é uma grande satisfação para nós também. E a conversa dessas pessoas terminou a aula de hoje, estou louco que chegue na próxima para ter de novo aquela visão na tela que seja para fazer, para dançar, para pelo menos ouvir a palavra do professor. Então é muito legal isso aí mesmo. Eles já cobram a aula deles quando era presencial. Aconteceu um problema com o ônibus, o professor se atrasou, elas estão lá, já estavam no celular, no grupo de WhatsApp. Todo grupo tem um coordenador. Então o coordenador já vai, o que houve, fulano? O ônibus aqui tá mal, ou sei lá, a gente tem vida também, né? O filho ficou doente, a filha caiu na escola, se machucou. Olha, não tem como, em cima da hora não tem. Quando havia um aviso prévio, olha, amanhã eu tenho uma consulta, ou tenho um parente meu vai se operar, aí a gente conseguia substituir a aula, né? Isso em 24 horas. Quando é em cima da hora que acontece às vezes, na vida pessoal, a gente não conseguia. E aquele pessoal vinha cobrando. Claro, até descobrir que houve realmente alguma coisa que impediu aquela aula. E hoje, nas lives, não é diferente, né? Live é 4 horas, é 4 horas. Chegou 4 e 5, 4 e 6, o pessoal está nos grupos. Cadê o professor? Cadê o professor? Cadê o professor? Existe uma cobrança, né? Claro. Isaac, vamos entrar agora na equipe Treme Terra. Quando foi formada essa equipe, a ideia da equipe Treme Terra? Bom, a equipe Treme Terra, ela começou ela começou meio sem querer, vamos dizer assim, né? Quando eu vim de Goiás, em 1999, eu morei em Pelotas, né, até 95. 95, eu fui para Goiás de novo nessa proposta do meu pai e da minha mãe de missão, né? E aí a gente foi para Goiás e eu voltei em 99, já com uma outra vida, outra vivência. E em Goiás, lá as coisas eram tudo mais próximo, tudo mais perto, ou seja, para competir no Rio, para competir em Minas, Mato Grosso, tudo era muito mais. Tu tinha muito mais acesso, né? E as equipes lá também tinham uma formação, uma estrutura melhor para oportunizar que esses atletas pudessem competir. Aí na época, eu servi em Brasília também, e volto de Brasília, começo um trabalho, e meu pai e minha mãe voltam para Pelotas, e eu tinha um relacionamento lá, que a mãe onde eu tive meu primeiro filho, né? E não deu certo, e eu digo, bom, tô sozinho aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou buscar o colo da mãe, né? Vou buscar o colo do pai. E aí eu vim para Pelotas de novo, isso em 99. Aí cheguei em Pelotas. Primeira coisa que eu escutei em Pelotas é que os brasileiros tinham fechado naquela época, as lojas brasileiras, né, que tinha ali, eu acho que era a antiga Brascom. E aí o pessoal, os brasileiros fecharam, a HP fechou. Pô, a HP era uma potência na questão de doces, e enfim, né, de conservas. E aí eu vim para cá fazer o quê, né? Tava faltando serviço, tava faltando tudo. E vim retomar minha vida. E aí eu comecei a trabalhar, arrumei um serviço no McDonald's na época, estava chegando na cidade e trabalhava à noite. Então eu comecei a treinar de dia, né? Na garagem da minha casa, busquei um amigo, o mestre Rossano, que era um cara que sempre foi uma referência dentro do taekwondo, um dos faixas pretas mais novos, foi mais novo
na época, né? E já era o primeiro mestre de Pelotas de Taekwondo. E eu busquei ele, cara, preciso treinar. Vinha num pique assim, e vamos começar a treinar. E comecei a treinar. Na época, eu lutei até uns eventos pela Academia Pantera. E tinha uma academia que era, o nome da academia era Ágape. A Ágape era um dos amores, né? Eros, Filéu e Ágape, que era de Goiás, que eu fazia parte, eu queria trazer esse nome. Só que Ágape e HP era parecido. Aí o pessoal dizia, HP lá das conservas, eu digo, não, não dá, né? E aí ficou uma coisa, eu digo, não dá, cara, não dá. Eu digo, quer saber uma coisa? Não vou botar nome de equipe. Como eu estou lutando mesmo, não tinha aluno para lutar, então vamos. Aí eu comecei a treinar na garagem da minha casa e apareceu alguns colegas. Desses colegas, eles faziam parte de um batalhão do quartel do Exército, era Treme Terra, né? O nome do batalhão, do quartel, da companhia, né? Era Treme Terra. Aí o pessoal terminava a aula, a gente despedia, levantando a mão para cima e falava taekwondo. E aí eles gritavam, Treme Terra Brasil! Pum, e davam um passão para frente assim, né? E aí ficou aquela coisa meio engraçada, assim. Aí nós fomos para um evento em Canguçu, chegando, era eu mais 2 ou 3 atletas, daí o gurizada que treinava comigo ali, meio sem compromisso, e aí, vamos lutar, não sei o que, Deus, cara, o nome da equipe. E eu, cara, não tem equipe. E aí, esse meu amigo, cara, bota a Treme Terra da companhia, que nós somos tudo da Treme Terra, meu. Eu botei. Aquilo, quando nós voltamos, né, teve um cara que me ligou do jornal, disse, cara, vocês tiveram um evento em Canguçu, né, a gente queria fazer alguma coisa sobre taekwondo aí, e como é que foi a classificação lá? Eu disse, cara, nós fomos em 4, ganhamos 4, né, tá, e como é que é o nome ali do grupo de vocês? E eu, Treme Terra. Aí pegou, né, aí veio, eu digo, mas não tá legal ainda, não gostei muito, assim, não achava muito legal, assim, achava muito duro o nome, sabe? Aí eu digo, não vai pegar, logo ali não vai pegar. Aí começou a treinar umas crianças, e aí veio uma mãe com um isopor grande assim, a mãe era pedagoga e fazia todo um trabalho com isopor assim, e ela botou Treme Terra, porque assim, às vezes eu esquecia, eu sou muito esquecido, eu esquecia de dar uma informação de um campeonato, de uma data de exame, ficava uma coisa meio para mim, não falava para os outros, daqui a pouco, aí a mãe disse, tu tem que te organizar, Isaac, eu vou botar um mural aqui, vou botar um muralzinho aqui, eu disse, cara, vai botar um isopor ali tranquilo, ela fez uma coisa bem legal assim, com um bonequinho, dando um soco, tudo, e Treme Terra. E aí me casei com o nome, né? Aí me casei, logo adiante alguns alunos mais, como é que eu vou te dizer, mais animados, né? Já tatuaram, Treme Terra, eu também, daí eu acabei tatuando, faz parte da minha vida, e é uma equipe que já tem 20 anos aí, né? Já tem exatamente 20 anos a equipe tem, porque em 99 ainda a gente não estava usando esse nome, a gente começou a usar esse nome em 2000. É uma equipe que hoje tem 20 anos. Que legal. E hoje tu tem alguns parceiros dentro da equipe Treme Terra. Irmãos, né? Tenho irmãos, hoje a família. O Russo, meu grande amigo, irmão, parceiro, né? O Russo é muito amante do boxe, é um cara que ele não é ele praticou, né? Mas não foi atleta, enfim. E o Nando foi a nossa referência no boxe pelotense, né? Dos caras mais duros do boxe profissional que a gente teve. Jefferson, né? Jefferson e vários faixas pretas também de taekwondo que fizeram história aqui na cidade, na quadra e dando aula também, inclusive alguns já até faleceram por acidente, por alguma coisa. E a gente tem um card legal assim de conquistas dentro daquilo que a gente trabalhou, né? E passamos pelo MMA também, eu lutei, temos colegas na equipe que lutam, hoje o Alexandre Balazar é um guri que tem um baita potencial também, do Capão do Leão, busca treinamento junto com a gente, então a gente tem feito também esse trabalho aí. Legal. Vamos falar agora do Isaac, que entrou, né, prestou concurso para a rede municipal. Eu sou professor do município, né? Sou pedagogo. As pessoas perguntam, mas tu não é formado em educação física? Não, eu fiz 2 anos aí, pouco de educação física,
Meu filho passou numa outra universidade e aí acabou que eu tive que largar até para poder dar uma condição para ele poder tá estudando, né? E eu me formei em pedagogia. A gente foi em um evento, foi eu e o Rossano, nós fomos em um evento em São Paulo. Chegamos no evento, vimos um monte de criança lá, né? E aí o mestre responsável do evento, que é o meu mestre, o mestre Odin Kim, e aí eu cheguei, mestre, como é que o senhor tem tanta criança no evento, né? Um evento, sei lá, tinha 800 crianças, um evento de 1.200 participantes, 800 crianças. E a gente ficou assustado com aquilo, né? E aí ele chegou e disse, não, eu sou pedagogo e eu fiz um projeto dentro da prefeitura para entrar na educação, para entrar com o taekwondo como um esporte filosófico cultural, mas como um esporte de recreativo, uma atividade recreativa. E para isso como eu tenho a formação de pedagogia, isso facilitou, né, para que a gente pudesse. Lá em 2003, 2004, nós já víamos com aquilo na cabeça, né? Cara, nem sei o que é pedagogia, mas nós vamos estudar isso aí. Nós viajamos 24 horas conversando no carro, dirigindo de São Paulo aqui, e chegamos, o Rossano foi o primeiro a entrar, né? Depois fui eu no curso, a gente buscou formação, olha só, tu vê, né? É uma coisa que, se a gente olhar para trás, a gente não vê que essa caminhada foi tão longa assim, né? A gente já tinha um trabalho também no DUB, no Braille, voluntário. No Braille ficamos 3 anos e meio, e no DUB 1 ano e 8 meses. No DUB não, no Serenep, né? 1 ano e 8 meses. E aí a gente começou a buscar formação, nos formamos em pedagogia e fomos tentar concurso, né? Eu tentei primeiro para orientador, não dei certo, o mesmo concurso o Rossano fez na época para professor, ele entrou, né, e depois ele teve a caminhada dentro da prefeitura, onde um gerente na época de esportes puxou ele para fazer o trabalho também com o taekwondo, e eu entrei através de contratos, né? Fui contrato, até dizer, cara, eu tenho que focar em estudo para poder não depender de vinculação contratual, né? Ter uma função mais efetiva para poder tocar isso aí que é o meu objetivo. E aí estudei e passei no concurso público, né? Então, sou pedagogo, professor de séries iniciais. Hoje sou professor, licenciei também sexta-feira, mas professor da hora do conto, né? Eu conto história para as crianças. São 6, 7 turmas entre primeiro, pré e quarto ano, né? Que eu tenho. E para mim é uma grande alegria. Eu fui professor de terceiro ano durante os 2 anos passados, né? E para mim é uma grande alegria. Esse ano eu optei por ser professor da hora do conto, porque eu sabia que eu tinha um projeto, mas no final do ano eu teria que abandonar a turma. Então, como professor de hora do conto, ficaria mais fácil relocar outra pessoa do que ser o professor efetivo da turma, né? E aí sim, as pessoas vão para estudar português, matemática, estudos sociais, religião, todas essas matérias a gente está habilitado para dar também. Que legal. É uma história aqui que a gente começou lá na infância e está chegando. Tenho certeza que as pessoas estão absorvendo bem e estão gostando do que estão ouvindo, porque realmente é uma história de sucesso. Bom, agora vamos entrar então nesse projeto. Quais são qual é o próximo projeto e a visão do Isaac? Porque a gente sabe que tu contou a tua história, tu trabalha com criança, tu trabalha no projeto Vida Ativa, então tu trabalha com a comunidade, com as comunidades, com setores ligados à comunidade, né, em vários segmentos. Então, qual é o desejo, né, do mestre Isaac daqui para frente, nesse período aí desse novo projeto? Bom, o que eu tenho para dizer sobre o meu desejo hoje é ter representatividade, né? Ser representado. Hoje a gente sabe que quando a gente fala sobre política, há um descaso gigantesco dentro da política por conta de tudo que está acontecendo, né? Então, às vezes a gente fica pensando, mas esse meio não é um meio para mim, não é um meio para o Rogério, não é um meio para
né, para a gente poder estar. Só que, realmente, as decisões, elas passam pelo poder público, elas passam por um conjunto de legislativo e executivo, né? O legislativo lá, ele fica em cima de uma bancada falando, o que está errado, em vez, muitas vezes, de estar fazendo ações para que melhore, né? E as ações que melhoram, às vezes, é para o lado deles, e não é para o lado da comunidade. Quando se vota aumento de alguma taxa, a gente não sabe direito para que é, muitas vezes, esse aumento da taxa. E se aumenta, se justificou porque é aumento de uma taxa, tá, mas e os outros recursos? Não teria como redistribuir isso quando se fala na carreira de algum servidor, de algum segmento, né? As pessoas também não perguntam, vem cá, mas como é que você vai pagar menos, né? Ou vai tirar a carreira de uma pessoa que prestou um concurso ou que está ali dentro daquela carreira, né? Ele se preparou para chegar naquele patamar, né? Então, isso tá muito esquisito, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê, né, algumas ações principalmente acontecendo em período eletivo, ou as pessoas botam lá, né, graças ao fulano que pediu. Pô, graças ao fulano que pediu, eu fico pensando, né? Então quer dizer que toda a comunidade que pediu antes, ninguém escutou. O fulano que foi lá e pediu e foi escutado, né? Então, e aí o pessoal começa a botar o pé no barro nesse momento. Isso eu cansei de ver, né? A gente vê, eu vejo, a sociedade inteira presencia isso diretamente, né? Então a gente busca representatividade. O que é representatividade? Ser escutado, né? Ser escutado, ver realmente o que está acontecendo, porque as pessoas que estão lá não nos representam. Essa é a grande verdade. Mas fulano é gente boa, sim, pessoalmente. Quando alguém vai lá e diz assim, fulano é legal, fulano é bonito, fulano é alto, fulano é não sei, pô, que legal, também acho isso tudo dele, mas vem cá, o que ele pensa sobre isso, né? O que ele pensa sobre o que está acontecendo agora? O que ele pensa sobre o uso do dinheiro público, né? Ele quando ele diz assim, mas eu não sei direito, então vai te informar, né? Se tu não sabe, tu vai te informar. O que houve? Né? Que você está lá numa Câmara, que você está lá em tal setor, que você é um servidor público e você não sabe o que está acontecendo, né? Então vai se informar. E aí, vendo isso tudo que está acontecendo, muita porta batendo na cara nessa caminhada, quando a gente busca, às vezes, através do nosso trabalho como professor na escola municipal, às vezes do nosso trabalho, às vezes como um servidor público, a gente vê que a gente está sendo muitas vezes até oprimido, né, em alguns segmentos aí, e a gente começa a ver, mas as pessoas estão lá, não estão nos representando. Então, esse ano foi uma coisa meio que construída, entendeu? De vários setores em cima do meu trabalho, a minha luta de querer fazer um trabalho melhor, um serviço público melhor, de conviver com meus professores, com os professores hoje da rede pública, que estão na luta, né? Estão sendo quase massacrados, né? Sem representatividade na Câmara Legislativa, de pisar num bairro que nem o Dunas, que eu sou apaixonado, né? Nas ruas lá e ver aquela molecada na rua e ver pouco interesse, se não é pouco, não vou dizer que se interesse as pessoas têm, mas não tem ação, né? Eu quero arrumar assim, tu quer, mas tem que ter ação para isso, tem que tirar a bunda de onde tu tá e ir lá, né? Ter ação. Enfim, juntando isso tudo, esse ano eu optei por botar meu nome à disposição também como uma pré-candidatura, né? Mas como eu tenho uma caminhada de trabalho dentro do esporte, dentro da educação, dentro da vila, né? O pessoal até brinca muito comigo, dentro do serviço, o Isaac ele vai em qualquer lugar, eu vou mesmo, eu vou de cabeça erguida, entendeu? Eu sou um cara que pulava valeta, morava no Curticinho, lá na Vila Castilho, entendeu? Pulava valeta todo dia para sair de casa. Eu sei a dificuldade, né? Eu comi sopinha, pegava lá sopinha na época do Anselmo Rodrigues, né? Que ele dava sopinha em saco de leite, né? A gente buscava lá na associação, então me criei comendo aquela sopa,
né? Enfim, dependendo da saúde pública, quando tinha uma infecção, tinha um problema, ia lá na Sansca tomar uma bezetacil. Eu sei que se não tiver isso aí, se a gente não tiver um carinho no serviço público, e se isso não funcionar, muitas pessoas não têm nada. Porque se não tiver uma ação do serviço público, não tem mais nada naqueles bairros. Precisa educação de qualidade. E quando eu falo educação de qualidade, eu não falo que não aconteça. Os professores são de qualidade. Eu sei disso, os professores têm carinho, eles têm paixão no que eles fazem, porque eles não têm uma estrutura de qualidade. Ainda tem que estar lutando para não estar tirando o direito deles, o salário deles, né? O pouco que ganha e a carreira construída. Então, por isso, eu vou botar meu nome à disposição, né, para tentar representar eles. E vou para a luta, né? A gente tem esses próximos 3 meses, a gente tem um trabalho constituído, eu tenho uma consciência social muito importante, de representatividade de periferia, principalmente, né? E de classe. Eu tenho uma consciência de classe também. Eu tenho que fazer a defesa da educação e a defesa do serviço público de qualidade, né? Tá aí o exemplo que a gente tem dentro do projeto. A gente tem alguns brinquedos que a gente faz algumas ações, nós vamos lá para o pátio lá da secretaria lavar brinquedo, costurar com a mãozinha, porque a gente sabe que não tem verba para pagar a manutenção, né? Então lá tá eu, tá o Diego, tá o Sandrinho, nós estamos lá costurando o brinquedo lá, né? Fazendo escala para lavar brinquedo com os agentes, né? A gente junta aquilo, lava, organiza. No setor que a gente trabalha, quando tem uma impressão de algum papel que saiu alguma coisa errada, a gente não compra bloquinho, a gente pega aquele papel, corta em quatro, faz um bloquinho para escrever, né? Quando deu a crise agora que pouco tempo das terceirizadas, que não tinha o pessoal para fazer limpeza, a gente varreu o próprio ambiente e recolheu o lixo. Então essa consciência, né, do serviço público ter que acontecer, que a gente tem que dar o máximo, que a gente tem que cuidar também os recursos que a gente tem, é o que eu quero levar para uma Câmara de Vereadores depois, né, porque eu não estou atrás de emprego, né, eu tenho minha carreira, eu tenho minha estabilidade hoje, lutei para isso, e eu estou em busca de que as pessoas tenham voz e vez, e que as comunidades realmente sejam representadas e que os serviços cheguem na ponta. É isso que eu acho que é o mais importante. O serviço tem que chegar na ponta. Não adianta o cara chegar lá e dizer assim, eu fiz uma limpeza na tua rua porque eu sou bonitinho. Não, tu fez a limpeza na rua porque é tua obrigação, entendeu? E se não limpou a rua, a outra rua faltou planejamento. Foi isso que aconteceu. Eu não vou ser cara que vou lá para uma valeta, tirar uma foto, olha, eu tô aqui na valeta, olha o descaso. Não vou fazer isso aí, entendeu? É só tu andar na vila, eu ando todo dia, eu vejo valeta todo dia. A semana quase meu carro caiu numa, né? Eu subindo aqui a Darcy Ribeiro. Então, é bem isso, né? A gente tem que lutar para todo mundo, né? Tá todo mundo representado e que os serviços cheguem de qualidade, não só para quem é amigo, né? É para todo mundo. Olha, Isaac, a gente acompanha aí, eu acompanho essa parte também. Há 10 anos já, eu estou nessa parte da imprensa, trabalhando direto em tudo que é evento possível, inclusive eventos do poder público, né? Nunca fui barrado em nenhum evento, nunca fui. E a gente sabe como é que funciona, a gente sabe o que as pessoas precisam também, o que elas almejam. E a gente não tem mesmo representatividade, tá? Não tem mesmo representatividade, principalmente dentro da Câmara de Vereadores. Tu falou algumas coisas que me chamaram a atenção, como, por exemplo, as verbas. Não tem verba realmente para mandar consertar o brinquedo inflável. Vamos citar um exemplo, tá? Vamos abrir aspas aqui. Sim. Mas aí a gente fica pensando, e a gente que tem condições, que tem algum tipo de conhecimento, a gente entra no site da transparência de uma prefeitura, seja ela qual for, a gente não está citando a prefeitura de Pelotas, nós estamos falando sobre a parte política, tá? E a gente vê que a mesma secretaria, que não tem verba
para mandar arrumar um brinquedo, coloca uma verba em outra coisa que não tem tanta necessidade e que não vai favorecer tantas pessoas como o conserto do brinquedo. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que muitas demandas chegam na Câmara de Vereadores, principalmente porque o munícipe, ele não vai falar com a prefeita, ele vai na Câmara de Vereadores, porque na ideia dele ou dela, os vereadores são os representantes do povo, então eles vão ser os interlocutores das necessidades do eleitor, certo? Perfeito. Me corrige depois se eu estiver errado, eu estou tentando explanar uma coisa para te comentar. E o que acontece? Às vezes, levam a demanda, acontece que o vereador que pegou aquela demanda quer fazer de tudo para se autopromover. Está pouco ligando se aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. A gente acompanhou um tempo atrás, que deu muita polêmica, era inauguração de início de obra, inauguração de meio de obra e inauguração da obra quando estava pronta. Será que teria necessidade disso? Talvez não, eu estou dizendo na visão do povo. E talvez seja por isso que a política e os políticos hoje estejam tão desacreditados, né? Ou o descrédito seja muito grande por parte da população. Eu não vou te dizer que eu também não tenho descrédito. Eu tenho descrédito, talvez muito mais, por saber muito sobre os bastidores da política. Entendeu? Porque tem gente que não sabe. Então, quem sabe alguma coisa por trás, a gente já fica com mais descrédito ainda. Mas que bom que agora, no ano de 2020, eu já venho acompanhando isso há alguns meses, de várias pessoas estão querendo, né? Já tem um trabalho, eu venho falando isso tem aqui. Muita gente boa. Tem muita gente boa. Que já tem um trabalho social, que sabe as necessidades, que está pleiteando representar uma parcela da nossa sociedade. A minha pergunta para o Isaac, baseada em tudo isso que eu te explanei, tu acredita realmente que se chegar lá para se tornar um representante do povo, tu vai conseguir prestar esse serviço de qualidade como representante, principalmente nesse momento de tanto descrédito? Olha, os meus valores, eles não são negociáveis, né? Então, os meus ideais não são negociáveis. Então, se eu vou conseguir ou se eu não, eu vou lá e vou correr atrás para acontecer. Uma vez, lá atrás, né, eu te fiz essa pergunta, só rapidinho, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu tinha certeza absoluta que tu ia responder dessa forma sobre valores. Por isso que eu te perguntei. Agora, tu continua a tua resposta, por favor. Sim, lá atrás, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Vereadores, foi para mim um grande laboratório, né? Antes daquilo, eu tinha um deboche com a política, brincava, fazia um monte de coisa. Só que daí eu percebi ali que ali não é um lugar para brincadeira. Você sabe, quando alguém fala um gracejo lá, larga uma piada, ali não é para isso aí. Ali, onde uma pessoa às vezes vai em busca de um leito, tá, de saúde, porque o seu ente querido está morrendo, se não tiver um leito, ele vai morrer, né? Não é um lugar para brincar. Quando uma mãe busca um espaço, uma voz, né, porque ela foi lá na creche e não conseguiu a creche, tá? E ela vai buscar lá, junto com o vereador, não que lá seja o lugar para isso aí, mas ela vai buscar uma voz, porque aquele vereador, daqui a pouco, ele tem alguma influência que pode estar ajudando ela está procurando aquilo é super necessário, porque para ela poder ter um emprego, para poder deixar a criança o dia todo segura lá, criança alimentada. É uma coisa que eu posso dizer sobre as EMEIs, porque eu conheço todas as EMEIs, e as EMEIs de Pelotas têm muita qualidade, muito, é verdade. O ensino fundamental, lá, o ensino tem dificuldades de estruturas, mas as EMEIs não falta nada. O que falta nas EMEIs é vaga. Esse é o problema hoje tem que ampliar. Tá? Então, se tem uma coisa que eu posso falar sobre as EMEIs para conhecer. E da luta da mãe de querer botar o filho perto, né, de casa para que ela possa atravessar a cidade muitas vezes
e trabalhar. Ou às vezes ela mora naquele bairro e precisa lá da creche do outro lado da cidade, porque ela vai chegar com a criança, e lá na hora do intervalo do almoço é o momento que ela pode ir ali ver a criança, ou amamentar a criança. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que a política não está para brincar. Aí você vai falar, quando fala de política, as pessoas entram daquela coisa suja. Política é decisão. Se você vai lá estudar o que é política é o que é tomar decisões. Né? Quando eu levanto, se eu vou para o lado direito da rua, para o lado esquerdo, é uma decisão política. Né? Então, a gente tem que tomar decisões corretas. E aí, realmente, eu tenho minha ideologia, eu tenho minha linha de pensamento, minha linha de raciocínio. Né? Eu sou contra a ficar, como eu falei lá desde o início, ficar lá num lugar seguro, né? Legislando somente contra o executivo, por exemplo. Não, eu tenho que ser um agente transformador. Eu tenho que mostrar que minha opinião e que minha representatividade, ela importa e ela é de extrema necessidade do grupo que eu estou representando. Né? Eu tenho que ajudar eles a construírem isso. Olha, eu sou contra o aumento de tal taxa, porque a gente pode fazer uma promoção em tal segmento, onde a gente vai poder estar melhorando essa situação. Né? Aí o pessoal, a gente precisa aumentar uma taxa, vamos supor, de iluminação agora. Vamos criar a taxa de iluminação. Para quê? Para botar a luz de LED em todos os que é o que aconteceu, né? De botar a luz de LED em todos os bairros, tá? Porque vai ter economia de energia, tá tranquilo, tá? Vem cá, por quanto tempo essa taxa? Não, isso aí é tempo determinado. Não. Pô, se vai entrar um valor X durante um ano e vai dar para botar a luz de LED em tudo, então essa taxa vai ser por um ano. Eu não vou condenar a sociedade a uma condenação perpétua, né? É isso que eu acho que falta um raciocínio muitas vezes, assim. As pessoas pegarem e dizer, vem cá, como é que a gente vai negociar isso? Como é que vai ser feito isso? Tá, mas vem cá, e o dinheiro que já existe, né? De tal setor que sobrou, por que não aplica ali? Porque não faz um remanejo de verba? Né? Então, será que daqui a pouco tal situação é importante, uma coisa glamurosa, linda ali, mas daqui a pouco uma coisa mais simples, eficiente? Então, isso tudo eu acho que passa pela Câmara de Vereadores, passa pela representatividade do povo. Ali não é um lugar de brincadeira, ali não é um lugar de deboche. Quando uma pessoa abre a boca, não pode ficar rindo, não pode ficar de deboche, entendeu? E ela tem que ser escutada, porque é a dor da pessoa. Né? Então, eu tive a oportunidade de ver muito isso nos 6, 7 meses que eu trabalhei ali, né, na Câmara de Vereadores, as pessoas irem com a sua dor e em busca, né, de uma ajuda, de uma recolocação, né, enfim, e eu acho que a gente tem que estar representando essas pessoas e lutando, né, pela dor delas, né? Então a gente vai ter que estar fazendo esse trabalho lá. É o que eu pretendo, né? Tá sempre me comprometendo. Agora, se chegar, eu prometo fazer isso. Cara, eu não vou prometer nada. Não tem como prometer. Eu vou me comprometer de escutar e de tentar encaminhar a tua solicitação, né? E, inclusive, se eu achar que isso tem coerência, né? Se isso aí realmente é uma coisa necessária e que não vai acabar prejudicando outra pessoa, né? Isso acontece muito na colônia. Às vezes os caras dizem, eu preciso que faça um negócio aqui, um dreno aqui, para que a água vá para lá. Pô, mas a água vai para lá, mas vai para o terreno do outro. Então isso a gente tem que avaliar. Não adianta só, eu sou amigo do Rogério, vou fazer esse dreno aqui e a água vai para lá. Daí eu beneficiei o Rogério e prejudiquei o Joãozinho. Né? Não, vem cá, como é que a gente consegue fazer isso aqui de uma forma pensada? Isso falta um pouco, né? Isaac, eu tenho para mim, às vezes eu sou até questionado sobre esses assuntos, talvez até porque às vezes eu gere um pouco de polêmica, né? Mas para mim a política, tá, seria uma ciência dos opostos falando em situação e oposição dentro de Câmara de Vereadores, tá? Perfeito. Dentro de Câmara de Vereadores, porém,
até dentro da Câmara de Vereadores, vamos imaginar duas linhas paralelas, oposição e situação. A gente imagina que a situação vá sempre do lado do executivo, o que também está um pouco errado, porque se o executivo bota um projeto que pode não ser tão bom, a Câmara de Vereadores teria que ter o meio termo e levar uma contraproposta para o Executivo para fazer a adequação do projeto ou até anular aquele projeto. Um exemplo. Sim, né? Perfeito. Não atende a população, anula. Exatamente. Mas a gente sabe que, às vezes, o melhor intencionado, aquele que faz o projeto, tá? A oposição nunca quer convergir com ele, que seria o resultado da ciência da política. Opostos, sim, duas linhas paralelas, mas que no final, depois de um acordo e muita discussão sobre o fato ou sobre o projeto, chegou a uma conclusão, convergesse e seguisse a linha para favorecer o restante do pessoal. Seria isso, mais ou menos, não é? Isso. O extremo, ele é a negação da política. O que é o extremo? Eu tenho a razão e eu tenho razão, e ninguém vai ceder. Essa é a negação, não tem política. Por quê? Porque não tem diálogo, não tem conversa, né? Então, quem é extremista tanto de um lado, como é extremista tanto do outro, eu não quero nem papo com ele, isso é negação total da política. Hoje está um pouco polarizado isso aí. As pessoas ficam num polo bem extremo e malham totalmente quem está do outro lado. Não pode ser assim, né? A gente tem que ver que tem lados de um segmento que tem importância e tem os outros ideais do outro segmento que também tem que ser escutado, né? E aí sim, aí tirar um denominador comum daquilo ali e caminhar em uma direção. Ou seja, é sempre importante caminhar, né? Lá no Projeto Vida Ativa a gente fez isso durante os 7 anos de vida dele. A gente sempre caminhou, sempre tentou ir para frente, sempre tentou melhorar, sempre tentou atender mais gente, sempre tentou fazer mais eventos, isso com o mesmo grupo de trabalho, né? Onde é que a gente pode ajustar, onde é que a gente pode melhorar? Isso é uma forma correta de fazer a política. Agora chega lá a pessoa diz, mas eu não tenho recurso. Tá, tu não tem recurso. Tá, mas tu vai ficar parado aqui também, porque tu não tem recurso? Tu vai ficar recebendo, bem aquela visão, tu vai ficar recebendo parado? Não, então tá, então nós vamos ter que ter uma ideia para tu caminhar, entendeu? Para gente caminhar, né? Porque senão daqui a pouco até tu cai. Então a gente começou a ver isso aí. Isso aí na política é igual, né? Eu negar que o outro tem o seu lado de razão um pouco, né? E a gente tentar ver o que está trazendo ele vir falar aqui, né? É a negação da política, a polarização, né, das ideias. A gente tem que procurar sempre escutar, ver se há uma representatividade na fala e, né, se comprometer em fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Agora, prometer, eu prometo arrumar essa rua aqui. Não, isso aí a gente tá vendo toda hora. Eu acho até se não fosse triste, eu acharia engraçado, entendeu? As pessoas fazendo isso aí. Isso é uma negação da política. Isso aí não existe, entendeu? O que tem que fazer é atender todo mundo mesmo. E vai ter momentos que realmente vai poder, olha, tem que ter um planejamento. Hoje nós vamos conseguir atender aqui, amanhã ali, depois lá. Isso é uma coisa que tu falou antes. Como é que tá o recurso? Pode chegar e foi mal gasto com uma coisa. Planejamento, entendeu? O pessoal que trabalhou no assessoramento, o pessoal que trabalhou no planejamento foi incompetente naquela situação. Vai ter erro? Vai, entendeu? Aí, bom, aprendemos com erro, não vamos tentar errar mais aqui. Agora tu erra, depois tu erra de novo, não, faz o seguinte, tá só assessorado de incompetente. Isso não vou dizer que lá o vereador não passe por isso também. Acontece, tem muita situação que não chegou o vereador, porque lá o assessor que escutou disse, não, nós vamos ver, nós vamos fazer, eu já passei para ele, passou nada, né? E daqui a pouco o vereador realmente estava com uma boa intenção, ninguém vai lá com uma intenção, não sei, né? Na política é meio estranho também, mas entendo eu que ninguém queira ter uma representatividade lá tendo uma intenção, às vezes há incompetência mesmo,
Aí a palavra é bem clara, as pessoas muitas vezes são incompetentes, ou tem uma má índole mesmo, né? Aí não adianta. Se eu falava lá na arbitragem, eu sou árbitro de luta, né? E quando a gente construía lá os grupos de arbitragem, dava treinamento, a gente sempre dizia o seguinte: olha, o árbitro, quando ele erra, né? Às vezes ele aprende com aquele erro e não erra mais. O árbitro, quando rouba, aí não adianta. Aí esse vai achar que tá certo a vida toda e ele sabe que roubou e ele vai querer justificar o erro dele. Isso acontece na política, né? O político, quando erra, ele aprende com aquilo e tenta crescer. O político, quando rouba, esse aí não adianta. Esse aí vai vender a mãe para poder se dar bem. Sabe, Isaac, que eu tenho comigo já há muitos anos uma máxima, não sei se seria essa a palavra, que principalmente na parte esportiva, pratiquei também vários esportes, e no esporte eu tinha por mim que é eu contra eu mesmo. Todo mundo quer ganhar, certo? O taekwondo é um contra o outro, não é isso? Sim. Se eu fizer... Como? Um jogo de oposição. Isso. Um opõe ao outro. Exatamente. Se eu fizer o melhor e não deixar o ataque do meu adversário chegar em mim para ele pontuar, eu tenho que ser melhor do que ele, mas eu tenho que ser... é eu contra eu mesmo. Agora, se eu fizer a coisa errada durante, eu vou perder. Aí não adianta eu me lamentar. Isso é em tudo, em tudo. Então, tu tens que fazer o teu melhor sempre, seja onde for. O meu pensamento sempre foi esse. Tentar chegar na perfeição, que a gente não vai chegar, claro que não vai chegar, mas é tentar chegar na perfeição. E eu acho que nós precisamos de representantes. Estamos necessitados, 2020, estamos precisando de novos representantes. Então, nós estamos aí encerrando praticamente o nosso tempo de live, conversamos bastante, Sim. Deu para passar bastante informação. Agradeço. E fica à disposição o microfone aí para te falar mais alguma coisa, sem problema nenhum. Vou botar um fundinho musical aqui para nós. Bom, Rogério, essa tua fala me lembra muito o atleta Usain Bolt, né? Ele é um cara que ele corre sozinho. Ele não fica olhando para um lado e para o outro. Ele olha para frente e dá o máximo dele. Por isso que ele é um gênio, né? Ele é um gênio. Por conta que ele enxerga uma coisa... É muito fácil. Eu vi uma frase agora, não sei de quem é que falou essa frase. Quando você acerta um alvo difícil, né, que muitos não conseguem acertar, você é um cara talentoso. Quando você acerta um alvo que ninguém enxerga, você é um gênio. Então, o Usain Bolt é assim, né, dentro do esporte. Ele é um gênio, ele consegue enxergar o rompimento do recorde, né? Ele consegue ver isso. E não que a gente chegue a essa perfeição, ou queira, né, se igualar nisso, uma forma de gestão posteriormente, né? Mas a gente vai dar o melhor e com certeza não vamos olhar para os lados, né? A gente vai olhar para frente e dar o nosso máximo. Se o nosso máximo for uma coisa que represente as pessoas, que seja um bom trabalho, com certeza a gente vai ter chega no nosso objetivo. Uma aquarela brasileira, né? Aquarela do Brasil com toquinho. Essa aí é uma música que eu gosto muito, né? Eu passo muito na escola também. Fala sobre construção, né? Sobre sonhos, sobre tudo ali. Isaac, vamos definir aí esse momento que o Isaac está vivendo com uma, duas ou três palavras aí. Força, foco e fé. Força para lutar, foco no objetivo e fé em conseguir chegar lá, né? Tá representando o pessoal. O que representa para o Isaac a família? Tudo, né? Família é tudo. O que representa para o Isaac poder trabalhar com um projeto e ocupar essas crianças de rua, principalmente nos bairros periféricos? É gratidão, né? Tenho gratidão da vida por saber como é que é,
chegar, né, ter uma estabilidade hoje de vida, né, uma organização de vida e tá tentando trazer pessoas e jovens para esse caminho, né? Acho que esse é o grande diferencial de quem nasce numa periferia e consegue se dar bem na vida, é tentar abrir espaço para outras pessoas. Então, é gratidão. A soma para o Isaac, fora da matemática, infância, introdução no esporte, introdução no projeto Vida Ativa, concurso para a rede municipal, formação em pedagogia, a fundação ou início da equipe Treme Terra, tá? E projeto para o futuro, né? Depois de tudo isso, o que seria? Olha, eu posso colocar tudo isso aí numa palavra, que é oportunidade. Eu sempre fui um cara que eu já errei muito, né? Mas tentando acertar e sempre aproveitando as oportunidades. Óbvio que se eu tiver essa oportunidade de estar representando aí de forma efetiva, eu vou tentar dar o meu máximo, né? Então, oportunidade, com certeza. Vou acrescentar mais alguma coisa para ti. Determinação. Determinação, eu acho que é uma palavra que todo mundo teria que seguir desde lá do início, de todos os seus projetos. A determinação talvez seja uma das palavras que tenha que acompanhar as pessoas, porque se tu não tiver determinação para fazer qualquer tipo de coisa, desde a coisa mais simples à mais complexa, certamente tu não vai concluir a tarefa com êxito. No meu pensamento. Tá, Isaac? Então eu queria agradecer as tuas palavras, gostei muito de conversar contigo aqui, não vai faltar oportunidade, já participei de várias atividades junto contigo, nunca vou deixar de agradecer pelas contratações que o Isaac me liga para contratar o meu trabalho, tá? Dentro dos eventos, então isso também tem a ver com gratidão, Isaac, da minha parte, gratidão. E desejo sucesso ao mestre Isaac, que sempre eu acompanho aí o Isaac, a família, as pessoas, eu conheço todos, né, e tenho um carinho muito grande por vocês também, te desejo sucesso sempre, meu velho. Te agradeço a oportunidade de poder estar falando. Eu sei que tu não é de abrir muito espaço para as pessoas que venham querer falar sobre política, de alguma coisa que realmente tu não compactue muitas vezes, né? Sobre o teu trabalho, não precisa agradecer, eu contrato um trabalho de um cara profissional, responsável, que tem um trabalho de qualidade, né? Então, com certeza, é por conta do teu profissionalismo mesmo. E agradeço pelo espaço, por tudo, e pela parceria também, né? Com certeza, o que nos une além do... Foi através do teu trabalho e do meu trabalho, né? Que acabamos nos conhecendo, mas que nos une também, a gente tem laços de amizade e efetividade nos nossos amigos, né, em comum e na nossa vivência também, né, e eu agradeço tudo aí, por tudo, todo o apoio que você está sempre me dando aí. Muito bem, então nós vamos aí junto com a imagem do Isaac, ouvindo aqui no fundo Varela, com o toquinho, nós vamos agradecer a audiência de todos nessa live de domingo, agora 22h05, ficamos aí quase 1h30 conversando, e teríamos muito mais para conversar. Desejo a todos um ótimo final de domingo, um início de semana maravilhoso, vamos continuar nos cuidando aí, a pandemia está aí, o coronavírus está aí, né? Vamos usar a máscara, usar o álcool gel, vamos evitar aglomerações e vamos vivendo a vida. Qualquer sintoma, procure o médico. Não deixe passar muito tempo. Uma boa noite a todos, com muita saúde. Uma boa noite. Nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado. Tchau, Isaac. Obrigado. Tchau, tchau. Forte abraço.